Ok, então vamos então iniciar o segundo estudo sobre o sexo, né? Entendendo essa energia à luz do espiritismo, né? Então, na série de estudo, reflexão e evolução do Instituto Osana nas Alturas. Ok. Então, a gente vai pegar como fonte agora o livro No Mundo Maior, né? Psicografado por André Luiz também, via Chico Xavier. Na realidade, ele faz uma recapitulação dos ensinamentos da aula anterior, certo? Da semana passada. Então, aqui, tipo, aí, na realidade, esses livros sobre o sexo tem a informação que nós já estudamos na aula passada, e agora eles vão repetindo, aí eu vou agora, no passar do tempo, omitindo algumas coisas que já foram ditas, né? Para que a gente pegue somente situações novas, para que a gente avance no entendimento. Então, aqui, a primeira informação seria: a sede do sexo não se acha no corpo grosseiro, mas na alma, em sua sublime organização, devidos à incompreensão sexual, incontáveis crimes campeiam na Terra, determinando estranhos e perigosos processos de loucura em toda parte. Então, isso nós já conversamos, né? Que essa sede do sexo, ela não está no corpo, mas sim na alma. Então, nós temos que educar a alma, não o corpo, né? Já discutimos isso anteriormente. Então, o desejo sexual é da alma, não do corpo. E se nós desvirtuarmos isso, então vamos, aqui André Luiz fala que nós vamos, então, nos encaminhar para processos de loucura, processos gerados em torno do mau uso do sexo. Uma segunda ensinamento que diz é que uma frase que eu já tinha usado anteriormente, mas, na realidade, nada é meu, né? Apenas do que eu extraí das lições dadas pelos espíritos superiores, né? Que é essa aqui. Lembremos aos corações desalentados que tal é o sexo em face do amor, quais são os olhos para a visão e o cérebro para o pensamento, não mais do que aparelhamento de exteriorização. Ou seja, o amor, ele usa o instrumento do sexo, assim como a visão dos olhos e como o pensamento do cérebro, né? Então, o amor pode se processar através do sexo, mas o sexo como um instrumento do amor, não um instrumento de animalização. Então, isso é muito legal, esse paralelo que faz, né? Dos olhos para a visão, o cérebro para o pensamento, o sexo para o amor. Então, fazendo essa analogia, acho que a gente consegue entender melhor, né? A relação sexo e amor. E aqui, finalmente, tem essa mensagem que é: o cativeiro, os tormentos do sexo, não é problema que possa ser solucionado a agir no campo exterior. É questão da alma, que demanda processo individual de cura, e sobre esta só o espírito resolverá no tribunal da própria consciência. Fantástico, né? Então, quando você tem um distúrbio do sexo, você tem que curar a alma. Então, são questões espirituais. Não adianta você somente, evidentemente, né? Sempre André Luiz fala que sempre devemos conjugar a medicina terrestre com a medicina espiritual, né? Então, você pode conjugar o dois, você pode ir para um psiquiatra, você pode fazer uma outra abordagem, mas se você não cuidar da alma, onde o próprio tribunal é a própria consciência, né, que são os infernos e os céus gerados por nós, são a própria consciência, né? Quando nós desencarnamos, nós vamos ter frente a frente a própria consciência, né? Que é essa que é, digamos assim, que faz o nosso próprio purgatório. Então, no fundo, no mundo maior, recapitula as lições que nós já vimos anteriormente. Agora, outra fonte
O Missionário da Luz. É outro livro psicografado por Chico Xavier através do espírito de André Luiz, né? O mesmo espírito que editou várias obras, incluindo a série Nosso Lar. Aqui em Missionário da Luz, ele é um romance, né, que fala de diversas situações espirituais, da mediunidade, trata a mediunidade, e tem uma parte em que o mentor do André Luiz, chamado Alexandre, né, que leva então, o espírito André Luiz para diversas ações na crosta terrestre, dando lições, né, sobre a interação espiritual, tem uma parte do livro que trata do sexo. E eu tirei, então, essa parte lá do livro, que eu achei muito, muito interessante, são palavras de alta iluminação, que realmente eu jamais conseguiria escrever. Certo? Então, vamos lá. Então, o mentor Alexandre fala para André Luiz, né? Ambos espíritos, né? O mentor espiritual do espírito André Luiz. Então, aí esclarecendo, né? Não só os espíritos encarnados têm mentores, como os desencarnados também continuam tendo os mentores. Então, em nos harmonizando com as leis supremas, as leis divinas, leis de Deus, né? Encontramos a iluminação e a revelação, enquanto os espíritos superiores colhem os valores da divindade. Substituamos as palavras união sexual por união de qualidade. E observaremos que toda a vida universal se baseia nesse divino fenômeno, cuja causa reside no próprio Deus, Pai Criador de todas as coisas e de todos os seres. Então, quando ele estende esse conceito, né, de união sexual para união de qualidade, é que no campo espiritual se processa essa união, né? Então, porque a união sexual, carnal, ela só se processa na carne. Então, só vai se processar quando encarnado. Quando você pode processar a união de qualidades, pode ser na carne, pode ser fora da carne. Né? E o sexo com uma união de qualidade. O sexo carnal, ele pode ser uma união de qualidade quando o amor é incluso. E essa união de qualidade se processa também no mundo espiritual, quando você não tem a união carnal, mas você tem uma união de amor, né? É possível você ter uma união de qualidade, ou seja, um amor espiritual, você conhecer um espírito no mundo espiritual e criar uma relação de amor com ele. O amor não se processa na carne. Então, você pode, então, né, nessa visão mais ampla, você pode encontrar um espírito, amanhã, ao desencarnar, que você nunca tenha conhecido, e criar uma relação de amor por ele. E essa relação até propicia momentos de grande sublimidade. Certo? Isso é uma coisa bastante interessante. Então, essa união de qualidade entre os astros chama-se magnetismo, né? Entre os planetas, será planetário de atração. Entre as almas, denomina-se amor. Entre os elementos químicos é conhecido por afinidade, ou seja, os elementos químicos se aproximam um do outro por uma afinidade, que é uma lei natural, lei de Deus, assim como os espíritos se aproximam um do outro por uma lei natural, que é a lei do amor. Certo? Então, essa conceituação de união de qualidade, ele extrapola a união sexual. Continuando aqui na luz, ele fala: a paternidade ou a maternidade é uma tarefa sublime. Não representa, entretanto, os únicos serviços divinos no setor da criação infinita. Certo? Não é somente a paternidade e a maternidade que são os processos divinos da criação. Então, aí ele completa e expande o conceito. Se expandir o conceito de união sexual para a união de qualidades, expande o conceito de fecundações físicas e fecundações psíquicas. As primeiras exigem a disposição da forma, né? Ou seja, da forma, da matéria.
a fim de atender às exigências da vida, né, em caráter provisório, que é o caráter terreno, no campo das experimentações necessárias, né, necessárias mesmo para o processo da reencarnação, né. As segundas são as fecundações psíquicas, porém, prescindem, né, do cárcere de limitações que é a própria carne, e efetua-se nos resplandecentes domínios da alma, em processo maravilhoso de eternidade. Lindo, hein? Quando nos referimos ao amor do Onipotente, quando sentimos sede da divindade, nossos espíritos não procuram outra coisa senão a troca de qualidade. Aqui. Marcelão entrando aí. A troca de qualidade com as esferas sublimes do universo, sequiosos, né, do princípio fecundante. Então, aqui tem os dois conceitos, né? Você expande o conceito da união sexual para a união de qualidade. E você expande o princípio da fecundação física para fecundações psíquicas. Está na linha, Marcelo? Então é isso, né? Então vamos prosseguindo no Missionário da Luz, tá? Então aqui, estou repetindo, né? E aí André Luiz indaga ao seu mentor Alexandre, né? Mas ele diz, bom, ok, isso aí, mas não é o uso do sexo natural da crosta, né? Alexandre sorriu com benevolência, né? O seu mentor respondeu, ninguém contesta esse caráter das manifestações sexuais no círculo da carne, certo? Não há certo? Uma contestação, lógico, desde que o amor esteja presente, né? Mas todas as leis naturais na experiência humana devem ser exercidas, como em toda parte, sobre as leis a lei universal do bem e da ordem, certo? Quem foge ao bem é defrontado pelo crime, né? Quem foge à ordem cai no desequilíbrio. Então, o sexo tem que estar dentro do bem e da ordem. Então, as uniões sexuais, portanto, que se efetue à distância desses sublimes imperativos, transformam-se em causa geradora de sofrimento e perturbação. Então, o mentor responde a André, ok, que é incontestável a manifestação sexual no círculo da carne, porém que ela tem que estar dentro dos conceitos do bem e da ordem, para que tenhamos uma união que vá na direção da união de qualidades, né? Que vá na direção da fecundação física e também da fecundação psíquica. Aldemar, ele completa, né? Não devemos esquecer que o sexo, na existência humana, pode ser um dos instrumentos, certo? Se alguém entrou aqui, não. Pode ser um dos instrumentos do amor, né? Sem que o amor seja o sexo. Então, é interessante essa frase, né? Não devemos esquecer que o sexo, a existência humana, pode ser um dos instrumentos do amor. Mas não é que o amor seja sexo. Né? O amor, ele não se processa somente pelo sexo. O sexo pode ser um dos instrumentos do amor. Enquanto ele mais tarde vai falar que nos espíritos superiores não existe mais o sexo carnal como na carne, que nós denominamos, né? Também, como os espíritos missionários, o Chico Xavier, que canaliza a energia sexual para energia de trabalho. Certo?
Então, esse conceito aí é muito interessante. Algum comentário? Caso não, nós vamos seguir em diante. Aí, Alexandre, né? Tem um microfone aberto aí. Quando quiser falar, é só falar e eu fecho o meu aqui. Então, Alexandre fala: por isso mesmo, os homens e as mulheres, cuja alma vai se libertando dos cativeiros da forma física, escapam gradativamente do império absoluto das sensações carnais. Ou seja, quando o espírito vai evoluindo, eles vão se liberando das sensações da carne. Para eles, a união sexual orgânica vai deixando de ser uma imposição, né? Ou seja, só pode ter amor pelo sexo, não, vai deixando de ser uma imposição, porque aprendem a trocar os valores divinos da alma entre si, alimentando reciprocamente através de permutas magnéticas, não menos valiosas para os setores da criação infinita, gerando realizações espirituais para a eternidade gloriosa, sem qualquer exigência dos atritos celulares, os atritos da carne. Para esse gênero de criaturas, a união reconfortadora e sublime não se acha circunscrita à emotividade de alguns minutos, mas constitui a integração de alma com alma através da vida inteira no campo da espiritualidade superior. É uma frase muito, muito iluminada, né? Então aí, eu estava falando aqui anteriormente, né, que esse amor da alma nós podemos ter no plano espiritual com almas que nós nem conhecemos. Quer dizer, nós podemos encontrar o amor ao desencarnar do espírito que nós não conhecemos e criar essa relação de amizade, né, sem que tenhamos passado pela troca sexual da carne, né, e se constituindo, então, um amor mais amplo e uma relação que expande, né, a união sexual para a união de qualidade. Ok? Aí, Alexandre continua, ele fala assim, porque sempre a gente fala da fecundação, né? Então, não há criação sem fecundação, claro, né? As formas físicas descendem das uniões físicas. Portanto, as construções espirituais procedem das uniões espirituais. É forte que podemos ter relação de amor espiritual sem que antes seja necessária uma reunião carnal, né? Você pode ter uma reunião carnal com uma pessoa aqui, e no mundo espiritual você prosseguir esse amor, mas você pode ter um amor sem ter tido nenhuma vez a união carnal. Então, a obra do universo é filha de Deus. O sexo, portanto, como qualidade positiva ou passiva dos princípios e dos seres, é manifestação cósmica em todos os círculos evolutivos, até que venhamos a atingir o campo da harmonia perfeita, onde essas qualidades se equilibram no seio da divindade. Também, né, uma fala muito maravilhosa do mentor. Ele continua, esses são todos os ensinamentos do missionário da luz, tá? O ato de união celular, ou seja, união da carne, num ato que acontece, semelhantes momentos do tálamo conjugal são sublimes e invioláveis nos lares em base reta. Ou seja, aí, lá no livro, Alexandre está falando, por exemplo, que no momento da fecundação, vêm os espíritos auxiliares, né, os espíritos que ajudam na reencarnação, trazendo o espírito o espírito que vai o espírito que vai reencarnar, né?
Entretanto, a, 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 a fecundação não se dá no momento sexual, né? Da ejaculação, por exemplo. Ele vai se dar no momento que o espermatozoide, né, caminha no útero da mulher até encontrar o óvulo, e ali, nessa fecundação, é que se torna o início da união do espírito com o corpo futuro que vai nascer, né? E isso tem alguns minutos, não é instantâneo, né? A, o ato sexual em si, né? Depois de algum minuto que vai haver a fecundação, onde o espermatozoide ainda vai trajetar. Então, os espíritos, eles reservam, inclusive, a intimidade. Eles não vão ficar no quarto vendo o ato sexual do casal. Então, por isso que ele fala que são sublimes e invioláveis nos lares de base reta. Onde você tem um lar, onde o bem e a moral sejam praticados, à base da luz e das leis divinas, certo? Bom, pensei que tivesse entrado. Não vai ter nenhum espírito brechando, né, o ato sexual, certo? Todos os encarnados que edificam o ninho conjugal sobre a retidão, né, conquistam a presença de testemunhas respeitosas, certo? E que lhes garantem a privacidade dos atos mais íntimos, consolidando-lhes as fronteiras vibratórias e defendendo-as contra as forças menos dignas, tomando por parte de seus trabalhos os pensamentos elevados que encontram no ambiente doméstico dos amigos. No lar, onde a moral é praticada e o bem é praticado, há os espíritos protetores, nossos guardiões, nos garantem a privacidade. Eles não estarão no quarto com a gente. Certo? Inclusive, o romance fala isso. Né? Entretanto, não ocorre o mesmo, entretanto, né, nas moradias cujos proprietários escolhem baixas testemunhas espirituais, buscando-as em zonas inferiores. Então, por entretanto, num lar onde a promiscuidade ocorre, onde o bem não é praticado, a fraternidade não é praticada, a moral está em baixa, você pode, então, aí ter companhias espirituais durante o ato sexual, atraindo entidades inferiores que vão entrelaçar mesmo com você, participar do ato sexual junto com o casal. Porque os espíritos inferiores desencarnados, eles têm sede, né, da energia do encarnado, da energia do ectoplasma, né? Então, eles vão sugar essa energia, e uma das maiores brechas que ocorre é o ato sexual, quando, inclusive, ele é feito de uma forma mais animal. Né? Então, aí você tem essas testemunhas espirituais inferiores. Exatamente. Então, ele continua aqui. Ele faz uma exemplificação, tá? Então, a gente fala assim, ó, a esposa infiel aos princípios nobres da vida, em comum, né? E o esposo que põe a sua casa em ligação com o meretrício, não deve esperar que seus atos afetivos permaneçam coroados de veneração e santidade. Né? Então, a esposa que trai o marido, ou o marido que vai para o meretrício, em busca de aventuras no prostíbulo, né? Não pode esperar toda essa proteção, essa veneração da santidade que vem dos espíritos superiores. Então, ele fala, suas relações mais íntimas são objeto de participação das desvairadas testemunhas que escolheram. Então, na relação sexual, há a participação dos espíritos inferiores junto, certo? Tornam-se vítimas inconscientes de grupos perversos que lhes partilham as emoções de natureza fisiológica, induzindo-as às mais dolosas viciação. Então, inclusive, o teu espírito inferior, sedento pelo sexo vil, ele induz o próprio casal a praticar as mais dolorosas
viciações do sexo, as mais horrendas manifestações sexuais de baixo moral. Ainda que esses cônjuges infelizes estejam temporariamente catalogados no pináculo das posições sociais humanas, não poderão trair a miserável condição interior, sequiosos que vivem de prazeres criminosos, dominado de estranha e incoercível volúpia. Então, as pessoas, nesse sentimento e no sexo, eles aprofundam cada vez mais os processos obsessivos, os processos de má intuição, os processos que induzem as pessoas a má conduta, a trilhar o caminho do mal. Pela essa conexão com os espíritos inferiores, devido a essa baixa sintonia pela prática, pela não prática da moral. Isso é muito, muito interessante, quando se lê assim, a gente percebe, né, o quanto nós já erramos nessa linha, né, e que, porventura, o erro seja corrigido, né, refletido, por isso que a gente fala que essa série era de estudo, reflexão e evolução. Então, você estuda para perceber a verdade, né? Então, essa verdade que trouxe Kardec, através da codificação, né? E do complemento majestoso, né? Do Espiritismo, através, principalmente, da obra de Chico Xavier, através, por exemplo, dessa obra Missionário da Luz, através do Espírito de André Luiz. Então, o estudo, através dessas obras, você reflete, né? Se Deus te iluminar, e o seu livre-arbítrio funcionar para o bem, você reflete seus erros e você parte para condutas morais adequadas e condizentes com a evolução espiritual. Ele continua, então, nessa explicação mais detalhada, né? Então, considerando, aí o André faz considerando a esposa fiel e devotada ante um marido desleal e aventureiro no campo sexual, permanecerá a mulher nobre, santa, à mercê das criminosas testemunhas que como escolheu. Isso quer dizer o seguinte: imagina que a mulher é uma pessoa de moral, fiel, pratica o bem, certo? E o marido não. O marido um vil homem que está lá no prostíbulo, que não tem a moral elevada, e essa mulher ela vai estar sujeita a tudo isso. Aqui é que o mentor explica. Não. O mal não pode perturbar o que é genuinamente bom. Em caso dessa espécie, a esposa garantirá o ambiente doméstico, embora isso lhe custe as mais difíceis abnegações e pesados sacrifícios, né? Santa mulher. Em situações como essa, no entanto, o marido imprevidente torna-se paulatinamente cego à virtude e converte-se, por vezes, no escravo integral das entidades perversas que tomou por testemunhas habituais, presente em todos os seus caminhos e atividades, fora, aí que vê o lance, fora do santuário da família. Chegados a esse, portanto, é muito difícil impedir a queda nos desfiladeiros fatais do crime e da treva. Perfeito? Isso nos romances espirituais, no caso aí até no Missionário da Luz, né, há uma sessão espiritual mediúnica onde um dos médios, veja bem, não é o fato de ser médico que você tem uma moral elevada. Um dos médios sai de sessão, mas um cara de baixa moral, ele ao sair da sessão espiritual, né, ao sair lá fora, né, tinham entidades que estavam esperando e elas não conseguiram adentrar no centro espírita, devido à proteção espiritual do centro espírita. Ao sair, as entidades colam nele, né, e vão obsediando, dando intuições perversas, abraçando ele,
E aí André Luiz, olhando para o sementor, mas como é que isso é possível, né? O cara estava ali, mas é por causa da moral, dos pensamentos, do que ele pratica de fato, né? E aí esse cara vai, quando ele chega para entrar na casa dele, os espíritos inferiores sentem uma barreira de luz e não conseguem adentrar a casa. Aí André Luiz pergunta, mas como é que isso ocorre? É a esposa, ou seja, é a iluminação e de uma pessoa do bem, protegida por espíritos superiores, seus guardiões, pela luz divina, que oferece a proteção ao lar. Então, os espíritos inferiores não conseguem adentrar o lar devido a essa mulher. Entretanto, o marido, ao sair da casa, vai estar entregue, né, que ele fala, aos caminhos adversos, né, chegados, porém, a queda em desfiladeiros fatais do crime das trevas. E é o que ocorreu, né, com o pai do André Luiz, né, lá no caso do nosso lar, né, que ele vai para um umbral com as suas amantes, né, e quando a mãe dele é um espírito de luz, que, inclusive, foi para as esferas superiores à colônia nosso lar. Então, é legal esse detalhamento, né, que mais se aproxima do nosso dia a dia, das nossas relações mundanas, né, das nossas relações de um país machista como o Brasil, né, que pouco a pouco vai se liberar desse machismo, porque esse machismo é um carimbo da involução, né, da inferioridade das pessoas. No mundo regenerado, com certeza, isso não vai existir mais. Tá? Então, nós chegamos aí ao fim dessa nossa discussão de hoje, né, sobre mais uma, mais uma, mais um avanço, né, na questões do sexo, né, onde, recapitulando aqui, o André Luiz, o mentor André Luiz, ele explica dessa relação, né, paralela da união sexual para a união de qualidade, onde essa união sexual se transforma em união de qualidade, e que o amor, né, está entremeado aí, né? O sexo é para o amor, né? Mas pode existir o amor sem o sexo. Isso que é interessante. Depois ele fala das fecundações psíquicas, nas fecundações físicas e psíquicas, e, finalmente, né, dessa intimidade sexual de um casal que preserva a moral, é protegida pelos espíritos superiores, que garantem, inclusive, a privacidade. Tá? Você está fazendo sexo com sua esposa e não tem nem espírito bibliotando ou participando. Existe a privacidade. Enquanto você está em outra esfera de moral, você tem uma relação com a inferioridade espiritual, trazendo os malefícios, né? E todos os processos obsessivos, te conduzindo para um estado espiritual que vai impedir a sua evolução mais célere, mais avançada. Então, dessa forma aí, a gente conclui esse estudo e passa aí uma palavra de reflexão. E, assim, André, em resumo, né, a todos esses textos, é a questão do amor, né? O amor tem que estar acima de tudo, entendeu? E conexão com a superioridade, com os espíritos luz, né? Que já vem o sexo de uma outra forma. Mas a gente tem uma questão bastante comum, até pela qual eu confesso que eu já cometi vários erros, que é a questão da sexualidade e impostas, assim, né? Que a gente recebe culturalmente, nossos avós, nossos pais, né? E até mesmo assim, se for ver histórias bíblicas,
O homem podia ter relações, podia ter várias mulheres, né? E a mulher não, a mulher já é uma pessoa sublime, já se dedica só ao marido, né? Já o amor sempre está acima de tudo. O homem já tem uma outra forma, assim, já de ver o sexo, né? De encarar essa Mas não é o homem de modo necessidade geral. física. O homem num planeta Não de tem. expiação de prova, num planeta ainda não evoluído. Porque um homem, Sim, considerando que o espírito não tem sexo, né, mas o homem é na forma de características do homem, né, num planeta de regeneração, não tem essa conduta. Isso é típico de um verdade. planeta E eu vejo assim, ainda inferior, como é o nosso caso. Né? Nós estamos olha, partindo da provas de expiação para a regeneração, mas estamos apenas partindo, né? Estamos ainda em processo inicial da regeneração. Para os espíritos que isso pode levar centenas de anos, né? Até... porque, porque, André, não sei se tu vai concordar, uma questão meio polêmica que eu vou falar agora, é, por exemplo, assim, vamos ver o sexo, o objetivo principal do sexo é a reproduzir, né? A reprodução, não é verdade? Tanto no mundo nosso como no animal, né? Por exemplo, a fêmea, a mulher, ela tem o cio um dia durante 30 dias. Ela está apta à reprodução. É onde ela se Mas, aguça à vontade. mas não é isso que fala o que nós estamos estudando, né? Ele Entendi. transcende isso aí. Aí, não, isso analisando de um ponto de biológico, do ponto de vista biológico. Não, Aí já é mas ponto de vista nós estamos estudando a luz do espiritismo. sim, sim. Não, mas eu tô voltando atrás para a gente ver a evolução, né? Quando a gente começa a adentrar num conhecimento mais profundo, a gente vê a banalidade que é o sexo. Não sei se tu concorda. Aí a gente já Não, vê mas o sexo o é, banal, se ele for, como Paulo falou, né? Se ele é sujo, se os atos são sujos, ele vai ser sujo. Mas se o sexo é praticado com amor, ele é instrumento do amor. sim, sim. Mas a finalidade dele foi criado, ele foi organicamente criado, elaborado para a reprodução. Não, mas tá. Tanto é que Na aula de hoje mesmo, fala, olha só, lá, volta lá para o André Luiz, olha, a paternidade materna não é a única forma de criação. Ou seja, o processo reencarnatório, através do sexo, né, ele é uma que é necessária para a realização da própria reencarnação. Mas ele pode ser um processo, assim como fala lá, atração planetária, ele fala até um paralelo, das atrações planetárias, das afinidades dos elementos químicos e da afinidade das almas. O sexo, porque imagina que a tua esposa ela já ligou as trompas lá, ela não pode ter mais filho. Então, você não vai ter mais sexo com ela. Né? diminui, né? Aí não, acabou, não é isso, acabou a relação, a missão da procriação, não, são as trocas de energia do exercício do amor, certo? Através do sexo, como um elemento do amor. Então, voltando para aquela frase, assim como os olhos estão para a visão e o cérebro está para a mente, o sexo está para o amor. Por isso que essa reflexão Mas, maior. Você não vai dizer, não, o mas sexo foi feito para a como. procriação. Não. É um dos elementos da procriação. Sim, sim. Mas o Aí que eu não quero foi feito dizer para para a a gente aqui procriação. Ele é também para a procriação. que a predominância dos casamentos, dos casais, é essa. Tipo assim,
as uniões ao começo, sexo é bastante ativo e tal, presente, né? Aí depois, com o tempo, isso vai, sabe, perdendo já como se diz assim, aquela química. E já vai permanecendo, os casais, de maioria, que tu for ver, com 10 mas há anos, 15 anos, o sexo já né? diminuiu, o É um sexo já ficou parêntese. brando, já ficou, Mas é um parênteses aí, Patote, entendeu? porque ele fica brando com a esposa dele, mas fica altamente ativo fora do lar. Então, não é isso, né? Aí, Não é somente isso. É você, vamos supor que eu vou abrandando aqui a minha relação, que não preciso, o princípio não é só o sexo carnal, com a relação, mas a relação de amor exige a fidelidade, sim, mas o que a né? gente vê, né, assim, na história, na estatística, né, até de uma geração atrás, o que se via, as mulheres se acomodavam, se mantinham fiel, se mantinham mulher de Atena, e os homens, cara, sabe, culturalmente, e até Eu pela não uma diria necessidade. cultural, eu digo de uma maneira inferior, Sim, sim. né? Porque a E gente ele, confunde o homem cultura sempre inferior, com a moral, né? porque aí não distingue, né, sexo, mas eu estou colocando na prática do dia a dia, já fazendo uma distinção, sabe? Que até uma vez eu fui argumentar isso com um grupo de professoras e quase o apânico. E, Com e a razão. mulher, ela tem uma condição ela tem uma estrutura até física e genética de se manter desassexuada, ficar só pro lar, tomar conta dos filhos, de parará, não trai, se manter. O homem já não. O homem já Não, mas aguça, isso, enquanto mais. Eu tenho aquele ditado: prenda as suas ovelhas que o meu cabrito está solto. mas Entendeu? isso no mundo regenerado no mundo regenerado não existe mais isso. Né? Isso é porque Não. no mundo nosso, 75%, é logo em média, não tem esse número certo, mas digamos, 75% está na corrente do mal, má índole, Sim, 20 e pouco por cento que está no bem. sim. É por causa disso, não é por causa que o homem é assim. O fato está correto, mas a explicação está incorreta. Do ponto de vista Porque espiritual, porque o homem habita, o aspecto mas na biológico. reencarnação ele habita o corpo de uma mulher. Olha, o aspecto biológico, né? O sexo feminino é um dia no mês ele está apto à reprodução, ou seja, um dia no mês aguça vamos dizer assim, o tesão, a sexualidade, a vontade, o prazer, né? Isso eu estou falando de uma forma biológica. O homem, ele é apto à reprodução diariamente. Se tu for para o mundo, lógico, Não, isso mas aí aí tu tá te comparando ao animal. Pois é. tu vai Tá te- criar, vai fazer uma criação de que quer que seja, de galinha, de, de boi, de que quer que seja, é um macho para 10 fêmeas. Entendeu? Eu estou falando isso Pois é, do mas tem aspecto razão. Não, biológico. não é E o biológico, homem não é. do aspecto animal. Do E o aspecto homem também animal, não é não diferente. biológico. Porque Não, nós do somos aspecto animal animal. também, só que é animal. Pois é. Aí quando. Mas aí que o problema é que a luz do espiritismo ele explica que nos mundos Sim, mais avançados não vai existir mais isso. Isso é característico de mundos inferiores, como a sim, Terra. isso aí é o que eu estou querendo falar. Eu sei, Quanto mas não mais, é questão biológica, é espiritual.
Entendi. Não é questão biológica, porque o homem... Não, o homem, no planeta regenerado, ele vai continuar sendo homem biológico. O homem encarnado. Só com outro, habitado por outro espírito. Não é questão biológica, é questão da alma. Inferioridade da alma. Essa é a questão biológica. Aí vem uma questão que eu denomino de questão cultural. Né? A nossa cultura, que a gente vem de um regime machista, não é verdade? Eu não estou querendo justificar, eu estou querendo eu sei, explicar. mas eu estou te falando que o aspecto cultural, quando a gente fala cultural, é como se fosse uma coisa que é imposta e que tem que ser assim. Não, é uma cultura de homens inferiores. Não, de homens inferiores. Sim. Nossos pais eram inferiores, todos nossos avós. Porque eles vêm... E quando nós não tínhamos... Tá, não todos, porque a gente não pode generalizar, né? Nunca é generalização, tá certo? Mas, de maneira geral... Mas aí que acontece? São características de espíritos inferiores, ainda. Sim, perfeito. Então eu discordo que é uma coisa biológica, não é biológica. Mas eu explico. Entendeu? Eu sei que pode explicar, mas a questão não é biológica. Porque o homem vai estar encarnado nessa carne daqui a 1.500 anos, não vai estar pensando assim, não vai estar agindo assim, e vai continuar a mesma biologia. Não é o espírito. Entendi. Entendeu? Aí tem, além da cultural, tem a social também, né, cara? Porque tu vê que vem na própria Bíblia, tu vê que a mulher, quando está aí, ela era apedrejada até a morte. O homem não. O homem podia ter um harém. Está na Bíblia, cara. Entendeu? Pois é. Tudo inferior. Falando pelo aspecto espiritual, aí entra todos esses discernimentos, cara, que com certeza muda toda essa bagagem que a gente traz, cara, sabe? E que peca mais aonde a gente é mais vulnerável a pecado que a mulher, né? Até pela questão, olha só, biológica, cultural e social, né? Porque a sociedade rotulou a mulher ser de um só homem e o homem... Mas a sociedade, entendeu? Não evoluída. Não evoluída, eu concordo. Por que eu estou falando isso? Para nós podemos ter uma comparação e vermos, assim, a necessidade e a importância de uma evolução espiritual, cara. Está me entendendo? E esse é o intuito desse estudo. Esse é o objetivo. Na maioria, estudo, como eu digo, reflexão, evolução. Que fazem, né? Para muita gente é normal isso, cara. É normal. Tá me entendendo? Lógico, de um ponto de vista de espíritos inferiores. Mas acha normal. Acha que não está fazendo cometendo grandes pecados. Não é verdade isso? Tu está me entendendo o que eu estou querendo falar, André? É o pecado da própria consciência, né? Justamente. Então, eu falo dessa história toda aí, a gente poder fazer uma comparação e uma análise da necessidade de uma evolução. Né? Para que, como eu digo, você possa atingir um grau de evolução espiritual. Ela tem que passar por esses estudos, tá? Porque muitas vezes, eu sou espírita, eu sou isso, eu sou aquilo, e não tem essa visão que a gente está agora conseguindo ter nessas leituras aí, cara. Entendeu? Então, legal, muito legal.
como eu estou te falando, nunca é tarde, né? Nunca é tarde para Nunca é tarde para ser feliz. voltar e dizer, É não, isso aí, né? Olha, lance, estudo, reflexão, isso, evolução. Nunca é evolução, tarde para ser feliz, né? Os justamente. espíritos felizes são aqueles que evoluem. Então, é isso aí, né? Não é porque a gente tem cabelo branco que a gente não vai aprender, né? Verdade, é Certo? verdade. Então é isso aí, Patote. Então, na semana que vem, a gente vai aprofundar é, o estudo em coisas mais interessantes. Tudo que for já tratado, eu vou omitir, né? Porque, lógico, tem vários livros, nós apresentamos lá no início, mas muitas coisas eles repetem, né? Tá? E a Isso. gente não vai ficar repetindo. O Diaplan pegar uma essência, para a gente poder avançar em coisas, em assuntos que a gente pouco trata, né? Verdade. Na verdade, em resumo, em síntese assim, todos priorizam, né, o amor. O amor, como é amar uns aos outros. É aquilo. O amor tem que estar acima de tudo. Entendeu? Em tudo. Em tudo. Então, Evaldo, vamos então finalizar aqui o estudo, já que já deu a hora, é bastante Vamos. frutífera essa discussão aí, tá certo? Para que nossos amigos também ouçam e discutam internamente, né? Então, nós agradecemos a intuição dos espíritos que nos acompanham, que nos conduzem sempre para o caminho do bem. Agradecemos a luz do Cristo, que nos conduz através do seu evangelho para a prática do bem, da caridade. Agradecemos a oportunidade desse estudo para que possamos refletir sobre nossos erros, para que possamos refletir sobre nossas condutas do passado, esquecê-las, mas não esquecer a lição para que de hoje para o mundo que nos vem, que possamos edificar nossa alma para que compreendamos, né, que o sexo é apenas um instrumento do amor, enquanto na carne. Agradecemos, então, e nos despedimos pelo momento de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite, Ana. Boa noite, meu amigo Patote.